Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com as vossas vidas. Meus irmãos, eu gostaria aqui de deixar uma pequena mensagem da palavra do Senhor. E nessa mensagem eu quero colocar 3 tópicos muitíssimo importantes, daqueles que querem um compromisso em seguir a Jesus Cristo. Compromissos de quem deseja e quer seguir a Jesus Cristo. E dentro desses 3 tópicos, eu quero citar aqui a submissão, a renúncia e a prioridade. E como um texto base, eu quero usar lá o Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 8, no versículo 20, onde diz assim a palavra do Senhor. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo ele veio com um grande propósito nessa terra. O propósito de fazer apenas a vontade do Pai. E quando ele faz essa declaração aqui, ele quer dizer que, por mais que ele tinha sua casa, sua moradia, mas a prioridade dele era fazer a vontade do Pai. Era cumprir com o desejo que estava no coração de Deus. Então, ele não tinha tempo para estar reclinando a sua cabeça, para estar dormindo, para estar ali ficando à vontade, tomando todo o seu tempo para um descanso. Pelo contrário, o tempo que ele tinha, ele se dedicava em cumprir com a vontade de Deus, sabendo ele que o seu tempo nessa terra não era tão duradouro, mas existia um tempo já determinado para o Senhor. Então, a pressa de Jesus Cristo em salvar as nossas vidas era muitíssimo rápida, era muitíssimo importante para nós. E o compromisso de quem quer seguir a Jesus Cristo. Primeiro compromisso, ter submissão. Submissão a gente pode interpretar como obediência, nos submetermos, obedecermos. E com essa palavra de submissão, de obediência, vem a passagem de Isaac, quando Abraão leva Isaac ali para ser sacrificado ao Senhor. E Isaac era obediente ao seu pai em tudo. E o seu pai o conduz ali para ele sacrificar ao Senhor. Porém, até então, Isaac não sabia de que maneira aconteceria, mas ele obedeceu ao seu pai em seguir a jornada para o sacrifício. Chegando no local do sacrifício, Isaac ele pergunta ao seu pai: pai, aqui já está a lenha, está tudo preparado, mas cadê o cordeiro? Então Abraão ele diz ao seu filho: Deus proverá o cordeiro, meu filho. E a palavra vai dizer que Abraão ele deita ali Isaac sobre o altar que foi preparado. E em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Isaac ele retruca, ele resmunga. Isaac ele tenta correr, tenta fugir, ou briga com seu pai, ou questiona alguma coisa. Mas em tudo ele foi obediente. Sabendo ele que por mais que ele estava num momento ali tão difícil, e talvez na sua cabeça não entendendo o que seria o final de tudo isso, mas ele conhecia o seu pai. Sabendo ele que o seu pai, Abraão, era um homem de Deus e que se ele estava fazendo aquilo é porque Deus tinha um propósito. Era a vontade de Deus que aquilo fosse feito. Então Isaac ele se submeteu, ele obedeceu, ele se colocou na posição de obediência ao seu pai e ao Senhor Deus. E ali sabemos da história que no momento de quando Abraão ele levanta o cutelo ali para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor aparece e impede aquele ato, dizendo a Abraão que o Senhor o conhecia e sabia que
ele verdadeiramente amava o Senhor e que aquilo não precisava ser feito. E nós vemos a obediência de Isaac ao seu pai nesse compromisso. E nós, finalizando essa história, o Senhor coloca ali, prepara logo ao lado um cordeiro para o sacrifício, e assim foi feito o sacrifício ao Deus naquele momento. Então, primeiro compromisso de quem segue a Jesus Cristo: é preciso ter submissão, é preciso obediência, não questionar a palavra do Senhor, não questionar quando Deus nos mandar fazer algo, quando Deus nos enviar, quando Deus nos conduzir a pregar a sua palavra ou cumprir com a sua vontade. Obedecer, somente obedecer a voz do Senhor, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Outro compromisso de quem segue a Cristo Jesus: renúncia. E renúncia nós encontramos lá em Mateus 16, 24, onde diz assim a palavra do Senhor: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele diz: se alguém quiser vir após mim. Veja só, em nenhum momento o Senhor Jesus ele obriga as pessoas a segui-lo. Em nenhum momento ele força as pessoas. Ele coloca palavras duras ali para que aquelas pessoas se sintam constrangidas e sigam Jesus de maneira forçadas. Pelo contrário, ele levanta sua voz e diz: se alguém quiser. Se alguém quiser vir após mim, se alguém desejar me seguir, se alguém desejar me acompanhar, se alguém desejar herdar os céus, o qual tenho anunciado a vocês, se alguém desejar, venha após mim. Venha após mim. Mas é preciso a este que deseja vir após mim, aquele que desejar se comprometer, é preciso renunciar. Renunciar o quê? A si mesmo. Suas próprias vontades. Tomar sobre si a cruz, a sua cruz, e então seguir a Jesus Cristo. É preciso renunciar, é preciso tomar a cruz, é preciso seguir a Jesus Cristo. E na nossa vida, na nossa jornada, isso precisa acontecer, amados. Mas infelizmente, muitas das vezes, nós dizemos com os nossos lábios, pronunciamos com os nossos lábios que queremos a Jesus Cristo, que desejamos seguir a Jesus Cristo, mas não somos capazes de renunciar às nossas próprias vontades. No momento que é para fazer a obra do Senhor, no momento que é preciso fazer algo ao qual o Senhor tem designado a nós em fazer, em levar a sua palavra, em pregar o seu evangelho, algum empecilho nós colocamos nesse caminho. Algo mais importante está sobre a vontade do Senhor, em fazer a vontade de Deus. Alguma prioridade, algo que é mais importante, tem tapado, tem coberto o que é importante em fazer a vontade de Deus. Então, quando fazemos o compromisso de seguir ao Senhor, nós precisamos também viver uma vida de renúncia. Abrir mão de muitas coisas para seguir ao Senhor. E nós sabemos que muitas dessas coisas podemos colocar como coisas supérfluas. Coisas que podemos muito bem deixar para depois. E priorizar o reino dos céus. Não podemos abrir mão da obra de Deus por um passeio. Não podemos abrir mão da obra de Deus por uma viagem a negócios, viagens para um descanso, para uma férias. Não, meus amados, em nenhum momento Jesus Cristo, ele parou em sua jornada, em sua caminhada para tirar umas férias, para descansar um pouco. Em nenhum momento nós encontramos nos evangelhos Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos: olhem só, eu preciso que vocês me dêem um tempo, eu preciso que vocês me dêem uma semana, 15 dias, para que eu possa descansar o meu corpo, pois estou cansado demais em viajar por todas essas cidades.
e eu estou cansado demais, toda essa multidão me seguindo, minha mente já está cheia, me dê um tempo. Não encontramos em seus evangelhos Jesus Cristo em nenhum momento sequer pedindo um momento de descanso, um momento de repouso. Pois Jesus Cristo tinha um objetivo. Jesus Cristo tinha um propósito e era fazer a vontade de Deus. E Jesus Cristo, ele foi submisso, foi obediente ao Senhor. Jesus, ele renunciou à vontade da sua carne, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele veio ao mundo como homem, deixando toda a sua glória. E como homem, sentindo desejos e vontades, assim como eu, assim como você. Pois ele estava agora em um corpo humano, em um corpo de carne, falho, sujeito a pecar a qualquer momento. Mas, sabendo ele que ele estava sujeito a pecar em qualquer momento, ele não cedeu ao pecado. Ele não cedeu aos desejos da sua carne, mas ele priorizou a importância de fazer a vontade de Deus, de cumprir com o seu propósito que estava designado nessa terra. Jesus renunciou suas vontades, seus desejos, o cansaço ele renunciou. Ele priorizou o reino dos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados, se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e então siga-me. Já decidiu? Já decidiu que para seguir a Jesus Cristo você precisa tomar essas atitudes? Colocar essa importância em sua vida? Você deseja seguir a Cristo Jesus? Essas palavras elas estão sendo pesadas para você, pois não são minhas, são a palavra do Senhor. Se elas são pesadas para a sua vida, se seguir a Cristo com essas condições não dá para você, então esse não é o caminho que você deve percorrer. O mundo está aí, a porta larga está aí, onde te dá direitos de você seguir da sua maneira, andar do seu jeito, vivendo a sua vida, priorizando as suas vontades. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a terceira e última é prioridade. Lembramos da passagem que está Maria e Maria Madalena ali na casa junto com Jesus Cristo, e a palavra vai dizer que enquanto Jesus ele está ali falando da vontade de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que Maria ela parou para ouvir a Jesus. E Maria Madalena, preocupada com os afazeres. E a Bíblia vai dizer que Maria Madalena se achega a Jesus ali e vai dizer, Senhor, o Senhor não se incomoda em que ela esteja aí, parada, e eu aqui fazendo as coisas, vamos colocar assim dessa maneira? E Jesus ele vai dizer, ela escolheu a melhor parte. Ou seja, Maria ela priorizou o que era importante naquele momento. Não cuidar da casa para depois. A palavra está sendo ministrada e por Jesus Cristo naquele momento, não existe outra prioridade naquele momento que não seja a de parar e prestar atenção em Jesus Cristo e priorizar este momento. Porque aquele momento era único. Era único e não aconteceria mais. Então Maria priorizou em ouvir a Cristo Jesus. Então seja você também na mesma condição de Maria. Deixe os afazeres para depois. Deixe a sua correria para depois. Priorize o reino. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Mas antes, primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Primeiramente. E as demais coisas virão como consequências, se o Senhor quiser.
Ele nos dará outras coisas, nos abençoará com outras coisas. Mas o importante é isso, priorizar o reino dos céus e a sua justiça. Abrir mão das nossas vontades, negar a mim mesmo e as minhas vontades e priorizar o reino dos céus. E com isso é preciso o meu esforço. Com isso é preciso a minha dedicação, o meu compromisso, o meu desejo. O meu desejo, eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso entender que o reino dos céus é para aqueles que se esforçam, é para aqueles que lutam, que batalham, que lutam contra a sua carne, que fogem da aparência do mal e que desejam verdadeiramente alcançar os céus. O reino de Deus não é simplesmente, Jesus, eu te amo, eu te desejo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e por aí está tudo bem. E pronto, não. Não é dessa maneira, não. O reino dos céus é conquistado dia após dia. Não é porque eu me batizei hoje que eu já estou salvo para o resto da minha vida. De maneira alguma. Amanhã eu sou falho, sou homem pecador. Agora eu peco, peço perdão ao Senhor. Amanhã novamente eu vou falhar contra Deus e eu preciso novamente pedir perdão ao Senhor, me humilhar e me voltar a Ele. E no outro dia da mesma maneira. Então isso acontece dia após dia. Uma reconciliação com Deus, uma renúncia e aproximação aos pés do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos viver. Se eu desejo ter esse compromisso com o Senhor, se você deseja ter um compromisso de seguir ao Senhor, então seja submisso, seja obediente, renuncie suas próprias vontades e priorize o reino dos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra ela possa ter atingido e alcançado o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Por mais simples que eu tenha sido aqui em me expressar, com pouca sabedoria e pouco conhecimento, mas transmitindo aqui a palavra do Senhor somente, com todo desejo, com toda vontade e com toda a verdade. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado e que a graça do Senhor te alcance, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.